os alunos, né? Essa aula de hoje nós vamos tratar sobre a Revolução Francesa, né? A teleaula apresentada, né, pelo Telecurso 2000 nos traz uma visão geral dos principais aspectos, né, que aconteceu durante a Revolução Francesa que se iniciou em 1789, né? E dentre, né, essas características merece destaque, por exemplo, o sistema político da França desse período, que era baseado no absolutismo monárquico, né? O absolutismo monárquico era um sistema político onde o rei, juntamente com a nobreza e o clero, detinham enormes privilégios sociais, né? Então, a sociedade francesa desse período era uma sociedade estratificada, certo? Ou seja, dividida em estamentos. Hoje nós não utilizamos mais esse conceito de estamento, né? Nós utilizamos classe social. Mas nesse período, no século XVIII, né, na França, era uma sociedade estamental, né, dividida rigidamente pelo aspecto do nascimento. E na França, nesse período, nós tínhamos uma divisão social bastante rígida e não existia mobilidade social. Nós tínhamos, por exemplo, né, o clero, a nobreza e os servos. Ou, de outra forma também, o primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, né? Primeiro estado, o clero; segundo estado, a nobreza, né? E o terceiro estado, o restante da população. E nesse período nós vivíamos digamos assim, uma sociedade bastante desigual, né? A desigualdade social era a regra nesse período. O que é desigualdade social? Desigualdade social é a ausência de direitos iguais entre os membros de uma mesma sociedade, né? E nesse período nós tínhamos o quê? O clero e a nobreza, ou seja, o primeiro e o segundo estado, detinham privilégios sociais como não pagavam impostos, exerciam os cargos públicos, recebiam pensões do Estado, né? E eram os detentores da propriedade da terra na França nesse período. E qual que era a função do terceiro estado, né, que compunha 97% da população? O terceiro estado era, né, digamos assim, quem mantinha os privilégios do primeiro e do segundo estado, pagando impostos, exercendo trabalhos, né, de todas as formas. E então, nesse período, nós temos o quê? Uma sociedade voltada para a desigualdade social, né? E o tema específico da nossa aula, né, a nossa expectativa de aprendizagem estudando a Revolução Francesa, seria o quê? Entender, né, e que a ação dos movimentos sociais, né, promove o quê? Tem por finalidade promover a democracia e a igualdade de direitos sociais, né? Então, o que são movimentos sociais? Movimentos sociais são a ação de grupos organizados que busca, através do meio político, alcançar, através das leis, da Constituição, direitos que lhe assegurem ter participação no meio social. Certo? Exemplos de movimentos sociais nós podemos citar lá na Revolução Francesa, né, que lutaram para o reconhecimento dos direitos do terceiro estado. Nós podemos citar como exemplo de movimentos sociais os jacobinos, né, os sans-culottes, né, os girondinos, a burguesia. Então são movimentos sociais que surgiram durante a Revolução Francesa. Professor, mas e exemplos de movimentos sociais existente hoje? Hoje nós temos diversos movimentos sociais que lutam, né, pela igualdade de direitos, né? Nós temos o movimento estudantil, né, que luta, né, pela qualidade da educação pública, seja ela a nível secundário ou nível superior, né, com a valorização, né, dos profissionais da educação. Nós temos também outros movimentos sociais, como movimentos sem terra, né, movimentos ecológicos, né, movimentos feministas. Então, esses são só alguns exemplos de movimentos sociais que lutam, né, pelo reconhecimento dos direitos sociais.
né, que a Constituição nos assegura. E na França, naquele período, isso não existia em lei. Então, a Revolução Francesa ela foi um marco, né, extremamente importante, porque traz, digamos assim, a necessidade de uma formulação de uma Constituição onde os excluídos, né, que era o terceiro Estado, tivessem participação nas decisões políticas, né, daquele período. Então, nesse período, nós temos movimento, né, anterior à Revolução Francesa, que foi o Iluminismo, que foi a base, né, dessa Revolução Francesa, né, que tinha, né, como o lema principal a igualdade, né, a fraternidade e características da sociedade desse período. Então, esse era o lema da sociedade iluminista, ou seja, buscar a superação dos privilégios existentes no sistema absolutista desse período. Então, o iluminismo é um movimento intelectual anterior à Revolução Francesa que deu a base cultural, né, para que a Revolução Francesa pudesse acontecer. Então, nesse período, de acordo com o que nós vimos na teleaula, a Revolução Francesa ela vem trazer para nós toda uma mudança, seja na estrutura da sociedade política, né, na luta por direitos, né, através dos movimentos sociais e também pela democratização do Estado. Certo? Então, é esse o objetivo, né, da nossa aula. Entender que a ação dos movimentos sociais existentes, seja na França ou na atualidade, eles têm a finalidade de, digamos assim, promover o Estado Democrático de Direitos, né? Para que toda a população, independente se seja de classe A, B ou C, tenha acesso à saúde, educação, transporte, moradia, né? Enfim, que independente da sua condição econômica ou posição social, toda a população, né, todos os indivíduos tenham seus direitos assegurados. Então, nesse sentido, a Revolução Francesa foi um marco na luta, né, por direitos, principalmente do terceiro Estado. E, finalizando, né, leiam, pesquisem sobre o tema e respondam às atividades ao final da nossa teleaula.